Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no canal Conexão. Mais um Projeto Iniciação. Hoje o programa de número 115. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos aqueles que estão participando do nosso programa de hoje. Sejam todos bem-vindos. E vamos dar início aqui ao nosso trabalho, né, de hoje. Hoje, 20 de julho, né? Devemos dizer que esse encontro, né, esse programa, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Blavatsky e, não só a doutrina secreta, todos os livros, todos os ensinamentos dela a respeito das ciências iniciais das idades, Blavatsky, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que o objetivo é a síntese do conhecimento, né, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E aquele que já está no caminho da iniciação, ele pode, evidentemente, repensar tudo aquilo que foi lido, meditado, estudado, para encontrar novos caminhos, para abrir novos horizontes, né? Outra finalidade desse programa é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Devemos dizer que todo o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida é o projeto de iniciação. A pessoa pode ter muitos projetos profissionais, familiares, econômicos, assim, são todos importantes, claro, para uma pessoa, né? Mas o mais importante, o projeto mais importante é o projeto iniciação. E a iniciação tem que ser realizada numa escola, que a gente fala de escola iniciática, né? E ela deve seguir, se ela realmente é iniciática, ela deve seguir fielmente os princípios da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, né? Mas nós, de nossa parte, nós convidamos aqueles que querem fazer o seu projeto de iniciação que venham para a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E aproveitar os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. A pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer para começar esse estudo na eubiose? É muito simples. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, busca lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose. E no site ela vai pode facilmente localizar todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Como é que a pessoa deve fazer? Entre em contato com o departamento, né? Evidentemente, preferencialmente da sua cidade, né? O departamento da sua cidade, ou próximo à sua cidade. Entra nesse departamento, entra em contato com o departamento e providencia o início do seu curso. Esse ano já não dá mais, estamos em julho, né? Aqui já estaremos em agosto, não há mais possibilidade de fazer inscrições para o curso base inicial, né? Mas no ano que vem, em janeiro, logo no início de janeiro, já começa o curso básico, que é justamente o grau peregrino. Aí são o primeiro grau peregrino, depois tem mais 4 graus em sequência, formando 5 graus ao todo, e finalizando os 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de ingressar, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí está, então, o convite para todos, né? Dizendo que quando a pessoa se torna membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem o direito de frequentar as ritualísticas, de assistir palestras internas e externas, participar de todas as atividades da Sociedade de Eubiose, né? E, além disso, mais do que importante, ela tem a possibilidade de ler as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas de ensinamentos cósmicos,
de enorme importância. Né? Muito bem. Então, está aí este lembrete para todos, né? Relacionado justamente a essa possibilidade de estudo. Agora, a pessoa que não tiver um departamento na sua cidade, ou tiver dificuldades, more longe do departamento, ela pode continuar, pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Esse ensino à distância tem que ser também realizado através de um contato. O início desse curso tem que ser realizado através de um contato com o departamento. Então, a pessoa tem que, normalmente, acessar o departamento no site da Ubiose, e lá no site tem telefone do departamento, endereço, e-mail, todas as informações, e a pessoa entra em contato com o departamento e programa a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Ubiose. Aí está, então, essa informação muito importante, inicial, que nós queríamos, nós sempre falamos, né, a respeito desse processo da iniciação. Nós vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito de conhecimentos importantíssimos deixados por Helena Blavatsky. Né? É muito importante, né? Deixado por Helena Blavatsky. Vamos aqui ver um conhecimento muito importante deixado por Helena Blavatsky, justamente com o nome em sânscrito, né? Rishi, nome em sânscrito, né? Significa adepto, inspirado ou iluminado. Na literatura védica, este termo é empregado para designar aqueles personagens através dos quais foram revelados os diversos mantras. Olha só que importante, né? Então, Rishi significa adepto. Adepto é justamente o estado em que atinge a consciência, na nossa fase humana de desenvolvimento, o estado em que a consciência deixa de vivenciar a experiência humana e passa a vivenciar a experiência super-humana. Isso, é claro que não para por aí. Depois da experiência super-humana, ela passa a vivenciar o estado, a experiência subdivina, depois divina, e retorna, como Jesus o Cristo nos ensinou, retorna à casa do Pai. Então, os rishis, literalmente, são reveladores, são sábios, santos ou iluminados, cantores ou poetas inspirados, a quem foram revelados os hinos védicos, de uma antiguidade muito grande, dessa literatura fantástica da Índia, os Vedas, né? Tem milhares e milhares de anos. Estes sublimes personagens, os rishis, distinguem-se por seu vasto saber e santidade. E, apesar de terem completado sua evolução como homens, permanecem nas regiões suprafísicas, em contato com a humanidade, a fim de ajudarem em seu progresso. Aliás, isso é uma base permanente entre os iniciados, os seres superiores, né? Adeptos. Eles concluíram o seu programa de desenvolvimento da consciência no plano humano, mas depois continuam a serviço da humanidade, por amor cósmico, né? Significa isso, amor cósmico, né? Tanto que o próprio Jesus, o Cristo, né, realizou um trabalho fantástico, né? Ele próprio disse, né, que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus falou isso, é a promessa que Jesus nos deixou, né? Ficarei convosco até o final dos tempos. E também o Siddhartha Gautama deixou um ensinamento em que ele disse que ele só sairia da Terra quando ele visse o último ser humano saindo do nível evolutivo humano. Então, ele está trabalhando, Jesus, o Cristo, o Siddhartha Gautama e todos os grandes seres iluminados continuam trabalhando pela nossa evolução. Por isso que é muito importante, na ciência iniciática das idades, a gente ter uma convicção importante. Isso é importantíssimo. Não estamos sós. Veja bem, repetindo, não estamos sós. Estamos sempre acompanhados pelos mestres, pelos nossos instrutores espirituais. Então, agora, a questão toda é nós desenvolvermos a nossa capacidade de percebermos esses seres, né?
É por isso que o processo da iniciação, basicamente, é nos tornar veículos da consciência superior. Nós temos que nos tornar veículos da consciência superior. Na grande maioria dos casos, a pessoa pode ficar cercada dos mestres a vida inteira e não ver os mestres ao redor dela, né? Então, agora, quando ela atinge um desenvolvimento iniciático, um determinado conhecimento iniciático, ela começa, então, a receber as intuições. E os mais evoluídos até veem os mestres, né? Através da visão hiperfísica, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, que não estamos sós, estamos sempre acompanhados por esses seres de elevada hierarquia. Há 7 ordens deles, a saber, os brahmarshis, rishis brahmânicos, ou que pertencem a essa classe sacerdotal. Os devarkis, rishis divinos ou santos celestes, filhos do Dharma e Yoga, entre os quais figuram Narada, Bharajavaja, Vashitya, os Rakshashis, rishis pertencentes à classe real, entre os quais figura Visimamitra. São nomes difíceis de se falar, porque são do sânscrito, né? Então são nomes difíceis de se falar. Os Maharshis, grandes rishis ou santos, em número de 7, e cujo chefe é Brigu. Os Paramarshis, ou rishis supremos, os Kamarashis, rishis que explicam uma só parte, ou Kanda, dos Vedas. Os Utrashtis, rishis que receberam a revelação, não diretamente, mas através dos rishis védicos. Então, veja bem, os rishis constituem uma quantidade de seres muito grande, né? E estão sempre aí a serviço da humanidade. Segundo a doutrina secreta, de quem é a doutrina secreta? Helena Petrovna Blavatsky. Então, segundo a doutrina secreta, o segundo Helena Blavatsky, os primitivos rishis eram 7. Os 7 sábios primitivos viveram antes do período védico, muito tempo atrás, hein? E foram venerados como semideuses. Porém, hoje só se pode demonstrar que eram apenas simples mortais, filósofos. Há outros grupos de 10, 12 até 21 rishis. Nas leis de Manu, faz também menção a 7 grandes rishis, que corresponde às 7 estrelas da Ursa Maior. Na mesma obra, mencionam-se 10 grandes rishis, senhores das criaturas, Prajapatis, cujos nomes são, vou citar os nomes aqui, é difícil esses nomes, né? Maharishi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Krato, Prashites, Daka, Vasishatva, Brigu e Narada. Às vezes a pessoa, ao estudar a ciência inicial das idades, ela fica impressionada com o número de nomes em sânscrito, né? Então, isso deixa um receio que a pessoa tem de não conseguir entender as coisas, né? Por não entender esses nomes, de ter dificuldade de pronunciar esses nomes. Eu digo, não se deve pensar dessa maneira. A pessoa não deve se preocupar, quando no caminho da iniciação, em decorar nomes, ou saber o nome de tudo. Não, é muita coisa para uma cabeça, muita coisa. Então, agora, o importante no caminho da iniciação, eu sempre falo isso, né? O importante é justamente entender como as coisas funcionam, entender o mecanismo do universo. O nosso mestre, professor Henrique G. de Souza, ele nos deixou o seguinte ensinamento: o universo é extremamente simples. Agora, é complicado para nós, porque devido às dificuldades que nós temos para entender as coisas superiores. Então, o importante é ter, então, fundamentalmente, é entender como as coisas funcionam. Esses 3 últimos rishis que nós citamos são os mais eminentes, de modo que, sem estes, o número de grandes rishis fica reduzido a 7. Segundo o Rig Veda, né? O Rig Veda, que é uma obra fantástica, né? Os 7 grandes rishis são também os Prajapatis, ou senhores da existência, os 7 filhos nascidos da mente de Brahma. Olha só. Em outras obras, o número dos rishis varia, 7, 8 e até mais.
em meio a essa confusão, evidentemente intencional, torna mais clara uma coisa: houve e haverá 7 rishis em cada raça-mãe, também chamada Manuantara, nos livros sagrados, do mesmo modo que há 14 Manus em cada ronda, sendo idênticos aos deuses primitivos, os rishis e os filhos de Manu. Então, aí está. Cada ronda tem Manus específicos para... Aliás, os Manus estão sempre presentes nas rondas, nos globos, né? Existe o Manu colheita e o Manu semente. Sempre assim, o processo de evolução é assim. São seres encarregados de apoiar a evolução nos diversos planos evolutivos, né? Então, existe o Manu semente, que coloca justamente no início da ronda ou no início do globo as consciências que precisam evoluir. E o Manu colheita, aquele que colhe o resultado dessas experiências obtidas nessas rondas ou globos e passa para o estágio seguinte evolutivo, né? Então, veja bem que o processo evolutivo não ocorre aleatoriamente, como o nosso mestre diz, né? Nosso mestre nos ensina: nada acontece por acaso. Está tudo submetido à lei cósmica justa e perfeita. Nada acontece por acaso, né? E se os Manus e os Rishis são designados por um mesmo nome genérico, isso se deve ao fato de que todos, e cada um deles, são as energias manifestadas de um mesmo logos, os mensageiros celestiais e terrestres daquele princípio, que se encontra sempre em estado de atividade consciente durante o período de evolução cósmica, e inconsciente, do nosso limitado ponto de vista, no repouso cósmico. Então, no cosmos existe fases de atividade e fases de subjetividade, né? Não que o universo pare, o universo não vai parar, mas fica num modo subjetivo, né? E depois, num outro modo, ele passa para o modo objetivo, nos quais a consciência, então, evolui. É evidentemente importante o mundo objetivo. Tanto que nós estudamos, inclusive, na aula passada, né, o processo da reencarnação. Isso é muito importante, esse entendimento, para ver como as coisas funcionam. No nosso plano evolutivo, nós passamos sempre pelo processo da reencarnação. Vamos reencarnando. E isso é muito importante. Ninguém pode evoluir no nosso estágio evolutivo sem estar num corpo físico denso. Olha que importante. Para evoluir no nosso plano físico, é necessário estar encarnado. Encarnado, é necessário estar encarnado. Isso aí vale para todos. Vale para todos. Não é só para os seres humanos, vale para todos. Siddhartha Gautama, ele se iluminou encarnado, num corpo físico. Não seria possível ele atingir a iluminação num corpo hiperfísico. Isso é muito importante, esse entendimento. Aí dá a importância justamente da reencarnação. A reencarnação realmente significa, de maneira bastante simples e objetiva, é a possibilidade que a consciência tem de superar as suas limitações no mundo objetivo. No nosso caso, superar o que? A personalidade. Não é verdade? O que nós temos aqui no nosso processo evolutivo é superar a personalidade. Tanto que, seguindo Jesus o Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecemos a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. Somos deuses. Jesus falou: vós sois deuses. Agora, a questão é que, na descida da projeção da mônada para os mundos inferiores, objetivos, a nossa consciência, todos, perder a consciência do seu Deus interno, da sua natureza divina. E o caminho, então, é voltar à casa do Pai, desenvolver a possibilidade desse desenvolvimento. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Somos deuses. E isso nos liberta do quê? Do que isso? O conhecimento da verdade nos liberta do quê? Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta das limitações da nossa personalidade. Olha, isso é entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante. E se a gente tentar entender o universo de outra maneira, sem esse pressuposto, essas bases, é praticamente impossível a gente entender
o processo evolutivo da humanidade, as questões, as condições na qual os seres humanos são submetidos desta ou daquela maneira, é praticamente impossível esse entendimento, né? Então, é muito importante esse entendimento, né? Muito bem. Aí nós falamos aqui que esses conhecimentos vieram do Rig Veda. Então, é importante a gente dar observar justamente, conforme Blavatsky, o conceito de Rig Veda. O mais antigo e mais importante dos Vedas. Os Vedas é constituído por vários livros. O Rig Veda é o mais antigo e mais importante dos Vedas. Segundo se diz, foi criado pela boca oriental de Brahma. Interessante, pela boca oriental de Brahma. Ou seja, a lei cósmica falando no ambiente oriental. Nós sabemos que no planeta Terra nós temos o Oriente e o Ocidente. Aquela fase foi oriental, do passado, oriental. É claro que nós entendemos hoje, pelo processo evolutivo, que a fase atual é ocidental. Não que o Ocidente seja melhor que o Oriente, não. É a tônica do ciclo. Cumpre ao Ocidente trabalhar e ser a base para o desenvolvimento da nova civilização. Então, como diz o conhecimento, o Rig Veda foi criado pela boca oriental de Brahma. Então, Brahma falando para a humanidade através dos conhecimentos do Oriente Antigo, né? Como indica o ocultismo, foi comunicado pelos grandes sábios do lago Mansaravara, além do Himalaia, dezenas de milhares de anos atrás. O Rig Veda de Rishi, que significa celebrar, cantar, e Veda, ciência. Então, Rishi significa celebrar, cantar, e Veda significa ciência. Então, é a ciência do cantar, do celebrar. É assim chamado porque cada uma de suas instâncias é denominada um Rishi. Cada instância do Rig Veda é um Rishi. Nessa Bíblia da Humanidade, é uma Bíblia da Humanidade, né? Que surgiu lá no Oriente, em tempos antigos. Nesta Bíblia da Humanidade, intitulada Rig Veda, foram colocadas no amanhecer da humanidade intelectual as pedras fundamentais de todos os credos e a distinta fé de cada igreja e de cada tempo erigido, do primeiro ao último. Então, esse conhecimento do Oriente foi a base para justamente a divulgação do conhecimento superior. É claro que não é só o Oriente, que nós nos referimos à Índia, mas também o Egito. O Egito já faz parte do conhecimento ocidental. Então, na verdade, a humanidade ela tem duas bases fundamentais, como não podia deixar de ser, né? O Oriente e o Ocidente. E o nosso mestre nos afirma. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele afirma o seguinte: a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Veja só que interessante. Agora, pai e mãe. Mas esse conhecimento da Índia e do Egito, pai e mãe, não foi criado naquele momento. Ele vem dos planos superiores, do Pai Celestial, né, das hostes superiores. E vem através de civilizações anteriores à nossa. Nós estamos na quinta raça-mãe. Esses conhecimentos vieram de Atlântida, e, por sua vez, vieram da Lemúria, e, por sua vez, vieram daqueles que trouxeram esses conhecimentos dos planos superiores, os anjos caídos, né? Como diz na Bíblia, né? E assim por diante. Então, isso é muito importante. Esses conhecimentos são enormes. E o importante também no entendimento desses conhecimentos é que, se nós analisarmos esses conhecimentos da Índia, do Egito ou da América, das Américas, né? Representada pelos conhecimentos do Peru e outros dos maias, astecas, se a gente analisar bem esses conhecimentos, a gente verifica que ele tem uma raiz só. A raiz é a mesma. A raiz qual é? Atlântida, a quarta raça-mãe. E o conhecimento vem da Lemúria e anteriormente veio de planos superiores. É muito importante a gente entender esse fato, né? Os mitos universais, as personificações dos poderes divinos e cósmicos
primários e secundários, bem como todos os personagens históricos de todas as religiões, tanto as ainda existentes como as extintas, podem ser encontrados nas 7 principais divindades e suas 330 milhões de correlações do Rig Veda. E estas 7, com seu acréscimo de milhões, constituem os raios da unidade única e infinita. Veja só que observação importantíssima dada pelos ensinamentos trazidos para a Terra por Helena Blavatsky. Também devemos dizer que a própria Helena Blavatsky ela afirmava, ela não era a origem desse conhecimento. Ela própria diz, né? Ela falava isso permanentemente. Esses conhecimentos não são meus, eu sou apenas o veículo desses conhecimentos. Então, ela própria disse isso. Ela foi veículo do conhecimento dos mestres ascensionados, dos grandes mestres, provindos da esfera infinita superior e armazenadas aqui nos mundos internos, nos sistemas geográficos, como se fala, né? Nos mundos internos. Então, inclusive, a HPB ela esteve nos mundos internos. Né? Ela foi lá no Tibete, ela participou de atividades nos mundos internos e depois trouxe esses conhecimentos, mas ela mesma diz que ela não é a origem desse conhecimento. Mas, basicamente, todo ser evoluído ele tem consciência disso e aplica esse conhecimento e divulga esse conhecimento. É isso? Como Jesus o Cristo dizia, né? Jesus dizia, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Ele próprio dizia isso, né? Não era ele que fazia todas as coisas maravilhosas que hoje nós vemos no Evangelho. Não. Ele era apenas o veículo do Pai. E de tal forma, veículo, que ele, em determinados momentos, ele afirmava o seguinte, eu e o Pai somos um. Eu, repetindo, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai se identificava de uma maneira bastante clara e inequívoca, de que ele era realmente um veículo, e é ainda um veículo da consciência cósmica justa e perfeita. Veja só que maravilhoso que é esse conhecimento, né, de todos esses importantes fatos, né, fatos ligados a essa questão. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, depois do Rig Veda, nós vamos ver aqui um termo bastante empregado nos ensinamentos iniciáticos e que tem um importante significado em todo esse panorama extraordinário da ciência cósmica. Né? É a palavra roda. De maneira geral, a gente diz que a palavra roda é muito simples, né? É muito simples. Né? Mas, veja bem, olha, a palavra roda, ela tem um significado extrafísico, superior. Vejam bem o seguinte, que coisa interessante que eu vou falar aqui. Olha, a roda foi, é claro que inventada. Inventada não, ela foi trazida para a humanidade, né? E sem a roda não teria carro, não teria engrenagem, não teria nada, né? Carros, etc. Então a roda foi não uma invenção, foi algo cósmico que foi trazido para a humanidade para impulsionar a evolução da humanidade, né? Mas é interessante que a roda era conhecida na antiguidade, né? No Egito, na Índia, na Europa Antiga e assim por diante, a roda, né? Então, existia as carruagens, né, dos veículos, né? No Antigo Egito já tinha a roda, né? Os veículos puxados por cavalos, etc. Né? Mas interessante que na América, veja bem, nas Américas, a humanidade não usava a roda. Os cientistas, os historiadores investigaram, não existia a roda na América. Olha que interessante. Né? Tanto que a gente vê os peles vermelhas, eles tinham usavam os cavalos e arrastavam as suas coisas por eles tinham uma lona, uma espécie de uma lona, onde eles punham lá os seus objetos e tal,
e o cavalo arrastava aquela lona. Eles não usavam roda. Agora a pessoa diz assim, mas por quê? Por que que os americanos, tanto do norte, da América Central e assim, e os índios brasileiros também, né, os nativos, não usavam a roda? Porque desconheciam? Não. Os fundamentos iniciados dizem que a roda tem um conhecimento somente cósmico. Então, nas Américas, não se utilizava a roda porque a roda era reverenciada como algo superior, ligado à consciência cósmica. Então, as humanidades que viveram nas Américas não utilizavam a roda por motivo de reverenciar esse conceito fantástico, universal. E aqui nós estamos vendo, então, através dos conhecimentos iniciados da Blavatsky, o motivo de que ela cita a questão da roda. A roda, né? Muito bem. É uma expressão simbólica, roda, né? Utilização simbólica utilizada para representar um mundo ou globo. Olha só que definição. Eu vou repetir. Roda é uma expressão simbólica utilizada para representar um mundo ou um globo. A roda. Olha só. A grande roda é a duração total de nosso ciclo de existência, o Mahakalpa. Isto é, a revolução completa de nossa cadeia especial de 7 globos ou esferas, do princípio ao fim. Então, se a gente vê os sistemas evolutivos e o nosso plano evolutivo atual é constituído justamente por globos, são representados por rodas. E o ciclo evolutivo gira ao redor desse ponto, né, de evolução, e constituído as rondas. Então, constituídas as ondas. Então, roda ou rondas. Né? Veja bem o significado iniciático extraordinário. Às vezes, nós, na nossa cultura, a gente não dá importância a esse termo roda, né? Mas, iniciaticamente, tem algo muito importante e nós utilizamos, né? Nós utilizamos aí. Lá nós temos aqui, no nosso canal 3005, nós temos aqui um momento em que a gente se reúne, o pessoal que trabalha internamente aqui para fazer a roda de conversa. Olha que importante, hein? Olha, né? Aliás, terça-feira nós vamos ter uma roda de conversa. Olha a importância desse termo roda. Terça-feira que vem, estão todos convidados para assistir. Depois o Carlos Antônio vai fazer a divulgação do nosso encontro, né? Nossa roda de conversa. Muito bem. Então, as pequenas rodas significam as rondas. As pequenas rodas significam as rondas, que caracterizam o processo evolutivo do nosso sistema evolutivo. As rondas, que também são 7. Então, no processo evolutivo espiritual, do nosso plano evolutivo, existem 7 rondas que percorrem as 7 globos que são representados no papel, no plano de 2 dimensões, sob a forma de rodas. A palavra roda aplica-se igualmente aos ciclos repetidos de acontecimentos e de manifestação tais como os estados alternativos de nascimento e morte, samsara, assim como os de atividade e repouso do universo, designados respectivamente como Manvantara e Pralaya, que constitui a roda de Brahma. Veja bem, então, o Manvantara, iniciaticamente, é chamado a roda de Brahma. Olha só, é por isso que os antigos americanos, eles tinham respeito pela roda e não utilizavam a roda como meio eles não tinham veículos com rodas. Né? Então, os entendidos explicam esse fato pelo fato deles adorarem a roda como um princípio universal cósmico e com justa causa. Então, aí está a nossa mestra Helena Blavatsky explicando exatamente esse termo roda, não no termo vulgar, mas no sentido cósmico, pelo entendimento evolutivo. Veja só como as coisas são, né? Extraordinárias. Né? Muito bem. Aí nós vamos ver agora nós vamos ver aqui
algo muito importante. Vamos ver aqui, vamos seguindo aqui, Roda. Aqui, nós vamos aqui, a Blavatsky, ela dá muito atenção também, no seu trabalho, à descrição dos trabalhos de grandes instrutores da humanidade, os cientistas, né? Os filósofos. Ela tem esse jeito de estudar os diversos veículos do conhecimento superior para a humanidade, né? E ela estuda e divulga esse conhecimento. Neste ponto aqui, que nós estamos caminhando, HPB, num determinado momento, ela citou o nome de um grande ser, chamado Roger Bacon. Veja bem, Roger Bacon. Isso é muito importante, o conhecimento desse ser, né? É um célebre, é muito célebre, né? Frade franciscano que viveu na Inglaterra no século XIII. Roger Bacon, hein? Era um célebre frade franciscano que viveu na Inglaterra no século XIII. Olha só agora a sua atividade. Era um alquimista que acreditava firmemente na existência da pedra filosofal e também de um grande mecânico, químico, físico e astrólogo. Na Idade Média falava-se muito da pedra filosofal. A pedra filosofal, que era justamente a pedra que continha a qualidade, a potencialidade de transformar, na nossa mente humana, transformar o chumbo em ouro. Então, através da alquimia, o alquimista poderia transformar o chumbo em ouro. É claro que isso é uma linguagem figurada. Na verdade, transformar chumbo em ouro é transformar a consciência humana na consciência superior de um adepto. Isso. Então, alquimia é isso. Na verdade, o processo universal é um processo alquímico. Todo processo universal é um processo alquímico. Isso a HPB bate de frente disso. Ela fala frequentemente nos seus estudos essa questão. O processo universal evolutivo é um processo alquímico. Em seu tratado, Roger Bacon, em seu tratado Admirável Força da Arte e da Natureza, faz algumas indicações sobre a pólvora e prediz o emprego do vapor como força propulsora. Veja bem, já naquela época, no século XIII, ele falava da pólvora e justamente do vapor como força propulsora. E só, evidentemente, começou a ser usada depois do século, não genericamente, mas lá no fim do século XVII, depois do século XVIII, apareceram as primeiras máquinas, né? A vapor e assim por diante, né? E descreve, além disso, a prensa hidráulica, ensino para mergulhadores de caleidoscópio. Olha só, Bacon, né? Falando sobre o processo de mergulho, né? Falando sobre a prensa hidráulica, o sino para mergulhadores e a força propulsora. Existe nesse processo um sino, né? E se enche de ar, é possível, então, um mergulho profundo, né? Construiu também uma famosa cabeça de bronze, provida de um aparelho acústico que pronunciava oráculos. Por sua vastíssima inteligência, a maior que já houve na Inglaterra, recebeu o qualificativo de Dr. Admirabile. Fez notáveis descobertas nas ciências físico-químicas. Foi um cientista extraordinário. Tais como o papel desempenhado pelo ar na combustão, as propriedades de vários sais, a ação das lentes e dos cristais convexos, as lentes acromáticas. Escreveu também algumas obras sobre alquimia. Ele trabalhou na questão justamente do espectro, né? A decomposição do espectro e assim por diante. Criou lentes, criou prismas e assim por diante, e depois hoje, esse processo do prisma, né? A existência do prisma veio Newton usou muito essa questão, esse assunto, né? Falava muito sobre esse assunto, né? O prisma tem a propriedade de desmembrar, né? De nos possibilitar a visualização das diversas faixas frequenciais da luz, né? E isso na astronomia é um fato extraordinário, né? Olha só, o Roger Bacon já trabalhando com esses prismas, né? Que a partir do século XVIII, XIX,
e até no século XX e XXI, né, propicia que a astronomia estude os astros distantes, determinando a constituição química desses astros, através da espectroscopia. Né? A ciência chama espectroscopia. Roger Bacon deu um início nesse estudo, né? A espectroscopia. Aliás, a espectroscopia, que é justamente a possibilidade de separar as ondas, as faixas vibratórias da luz, né? E nos possibilita, como já disse, né? O estudo da composição química dos planetas, das estrelas, das galáxias distantes, e nos possibilita também verificar o movimento que ocorre nas galáxias. É por isso que a ciência, através da espectroscopia, verificou que o nosso sistema universal está em expansão, através da espectroscopia. Justamente o fracionamento, a visão espectral da luz, possibilitou à ciência determinar que o nosso universo está em expansão. Está em expansão. Então, veja bem que esses seres, como Roger Bacon, né, eles vêm para trazer para a face da Terra os conhecimentos superiores, né, os arquétipos, e essa é a função deles, de servir de veículos para esses conhecimentos superiores, e que tem uma aplicabilidade enorme no desenvolvimento da ciência, das artes e assim por diante. Então, muito importante toda essa questão. Muito bem. Continuando essa questão desse estudo, nós vemos aqui justamente um estudo extraordinário que, aliás, é um estudo. Eu poderia começar aqui. Eu vou deixar este estudo da Ronda para a próxima oportunidade, porque é um assunto muito extenso e não vai caber no nosso horário. Então, vamos combinar o seguinte: no próximo encontro, seguindo esse conceito que a gente tem sobre a roda, que tem um significado cósmico muito importante, nós vamos estudar as rondas, não hoje, porque nós precisamos de mais tempo. Então, para o próximo encontro, nós começaremos estudando as rondas. Nós vamos estudar aqui, justamente, um momentinho só, vamos estudar aqui um termo muito importante que a KPB aborda, que são Rosacruzes. Rosacruzes. Isso. Rosacruzes. Este nome foi dado inicialmente, isso tudo conhecimento de Helena Blavatsky, né, trazido por ela. Este nome foi dado inicialmente aos discípulos de um sábio adepto chamado Christian Rosenkreuz, que viveu na Alemanha por volta de 1460 e fundou uma ordem de estudantes místicos, cuja história primitiva encontra-se na obra alemã intitulada Fama Fraternitatis, de 1614, que foi publicada em vários idiomas. Os membros dessa ordem guardaram seu segredo, porém, encontram-se vestígios deles em diferentes locais, a cada meio século das datas apontadas. A Societas Rosacruciana, em Anglia, é uma ordem maçônica que adotou a qualidade de membro na externa. A Shabbat Zereh, a Urboker, ou ordem de GD, que era esquema completíssimo de iniciação na Kabbalah e magia superior, do tipo ocidental ou hermético, que admite ambos os sexos. É descendente direta das fraternidades de Rosacruz da Idade Média, que, por sua vez, descendiam dos mistérios egípcios. É claro que Rosacruz vem, justamente, de onde que vem o conhecimento da Rosacruz? Do Egito. Do Egito, né? Aliás, o próprio símbolo da Rosacruz, nós temos uma cruz, né, que significa a cruz mundanal, né? E pregado nessa cruz nós temos uma rosa. A rosa é a alma humana pregada na cruz mundanal. Aí é o sentido da rosa cruz. Né? Então, é claro que essa rosa que está lá, que é a alma humana, ela deve superar essa cruz mundanal para tornar-se efetivamente um ser de hierarquia superior. E não é por acaso que Jesus, o nosso querido mestre Jesus o Cristo, foi crucificado. Né? E segundo a história, diz que foi crucificado numa cruz. Na verdade, justamente a alma
colada numa cruz. Por mais incrível que pareça, né? Essa questão toda. Né? Muito bem. A Sociedade dos Rosa Cruzes, que tanto ruído fez na Alemanha e na França no início do século XVII, era uma fraternidade alquímica, cabalística e teosófica. Dela se tem muitos poucos dados precisos, porque era uma sociedade tão secreta que seus membros eram qualificados de invisíveis, conforme um artigo de seus estatutos que dizia: essa sociedade deve manter-se secreta pelo tempo de 120 anos. Nós devemos dizer, já repetimos isso várias vezes, na verdade a gente fala secreto porque é uma tônica de se falar sobre isso. Né? Na verdade, se a gente analisar bem, analisando pela ciência iniciática, não existe nada de secreto no universo. Fala-se secreto por uma questão de necessidade. É uma expressão necessária para o entendimento. Né? Mas não existe nada de secreto. Existe oculto. No universo existe oculto. Agora, esse estado oculto das coisas não significa que eles estejam escondidos. As coisas não estão escondidas. As coisas estão ocultas porque estão veladas pela nossa ignorância, pela ignorância do ser humano. Qual é a cortina que nos separa do mundo da realidade? É justamente a personalidade, que é um véu. Por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos diz que o mais importante da revelação não é ler aquilo que está escrito e guardar aquilo que está escrito, não. Porque o professor dizia, a letra que mata e o espírito que vivifica. Mas Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, ele falou isso, né? Existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Então, nós temos realmente, conforme o professor Henrique de Souza, desvelar, tirar véus. E é por isso que a HPB escreveu um livro extraordinário chamado Ísis sem véu. Ísis é a mãe cósmica, o segundo trono. E ela está envolta por véus. Ela não coloca os véus. Quem coloca os véus somos nós, através da nossa personalidade. Né? Então, o mais importante na ciência iniciática é o desvelar. Desvelar aquilo que está oculto aos nossos olhos, para podermos enxergar a realidade cósmica. Né? A realidade cósmica. Né? Muito bem. Quando estava com 20 anos, né, empreendeu uma longa viagem para a Turquia, Palestina e Arábia. Esse que nós estamos falando. Né? Neste último país, encontrou alguns filósofos que lhe comunicaram parte de seus conhecimentos ocultos. E teve ocasião de conversar com alguns cabalistas, aprendendo o que desejava saber. De volta à sua terra natal, encerrou-se numa grupa, onde viveu solitário até a idade avançadíssima, são de corpo e de espírito. Inútil acrescentar que os membros dessa sociedade foram objeto de cruéis perseguições por parte da igreja cristã. Os Rosa Cruz foram perseguidos. Né? Não é a igreja. Né? A gente vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é a igreja em si, mas os membros da igreja que não compreendem a natureza divina da igreja. Está falando da igreja católica. Né? A igreja católica é divina. Ela foi instituída através de seres de hierarquia. Né? Mas membros que não entenderam a noção das coisas, fizeram coisas não compatíveis com o conhecimento superior. Né? Tanto que a gente vê aqui na Igreja Católica muitos componentes, né, eu não vou citar nomes aqui, muitos componentes evidentes da Igreja Católica matou gente, torturou, perseguiram, assim por diante. Isso não é adequado a Jesus o Cristo. Né? Jesus o Cristo, dizem que é a base do catolicismo, e é a base do catolicismo e toda a ciência iniciática do Ocidente, né? Mas a gente deve não confundir a instituição com a ordem universal. Né? Existe a ordem universal e a instituição. Toda instituição é falha. Mas, então, não é uma igreja, uma política, toda instituição é falha, porque é dirigida pela personalidade humana. Mas
nós devemos, através do processo iniciático, seguir a ordem superior, né? Ou seja, trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Veja bem, isso que é muito importante. Trabalhar pela ordem do Eterno na face da terra. Muito bem. Em seguida, nós vamos ver aqui algo, um conhecimento muito importante, em seguimento a esse estudo, né? Que é algo que não se fala muito a esse respeito. É o termo rosário. Olha só, rosário. Fala-se muito nesse termo, né? Mas não se explica devidamente a noção de rosário, né? A origem desse fio de contas é muito antigo. Nós conhecemos o rosário, né? Isso aí, quem não conhece um rosário, né? As pessoas que seguem a religião, né? Nossa, por exemplo, o catolicismo, os fiéis, as igrejas, usam muito o rosário para as suas orações e assim por diante, né? Então, mas a origem desse fio de contas é muito antigo. Os hindus, olha só que coisa interessante, né? A noção do rosário, né? Os hindus representavam Padmapani como um rosário no pescoço. Padmapani, ele tinha um rosário no pescoço. Os antigos romanos usavam o rosário. Os antigos romanos usavam o rosário. Este era conhecido também no Japão. Olha só, o rosário era conhecido no mundo inteiro, é conhecido no mundo inteiro. É conhecido no Japão, Sião, Tonquim, Ceilão e outros países. Era igualmente usado entre os maometanos, tomados deles por Pedro o Ermitão para que fosse utilizado pelos cruzados. Aliás, num determinado momento, nós vamos ter uma palestra sobre os cruzados, né? Sobre justamente os cavaleiros templários. Eu já estou preparando aqui. Talvez seja mais do que uma palestra, talvez uma, duas ou três, falando sobre os cavaleiros templários. Olha aí, para os nossos irmãos, é um estudo importantíssimo que nós vamos abordar logo em seguida. Os turcos possuem um rosário composto de 6 dezenas e outro de 100 grãos, dividido em 3 partes. Enquanto passam pelos dedos as contas da primeira parte, pronunciam 30 vezes a fórmula Shobha Lala, que significa Deus é digno de louvor. Na segunda diz as palavras Elan Lala, ou glória a Deus. E na terceira, Allah Akbar, ou Deus é grande. Então, aí é muito importante, então, esse conhecimento do rosário, né? Para que... Então, a gente pode perceber que as coisas não acontecem por acaso. Como o nosso mestre falou, isso que nós vemos hoje na religião, o rosário, era conhecida há muito tempo na Índia, no Egito, e citamos aqui o Ceilão, o Japão. Então, nada acontece por acaso, né? Então, aliás, o rosário nos remete à ideia da roda que nós vimos também, né? A pessoa que reza o tirando do rosário, ela vai numa roda. Ela vai rodando nas suas orações e repetindo, etc., tentando colocar a sua mente em comunhão com o Pai Celestial. Então, o rosário tem uma grande ligação com essa noção da roda que nós vimos, né? Roda, rosário, tem uma ligação muito grande no seu entendimento profundo, né? Muito bem. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira apresentação, e terminando o rosário, né? E vamos dizer que, proximamente, na próxima encontro, nós vamos falar sobre as rondas. Rondas, que é um termo muito profundo, né? E que não caberia hoje na nossa abordagem, né? Então, agora nós vamos continuar um pouco mais com o nosso estudo sobre a missão cósmica, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre as religiões do mundo, o simbolismo arcaico das religiões do mundo, né? Nós vamos ver mais um pouquinho a respeito disso, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Nós havíamos falado
sobre, no encontro anterior, sobre a Câmara do Rei na pirâmide de Quéops, né? Eu não vou repetir tudo isso, porque nós já vimos, quem quiser pode consultar na palestra 214 do canal 3005, lá está falando sobre a Câmara dos Reis na pirâmide de Quéops, que é o Sancto Sanctorum egípcio. É o Sancto Sanctorum egípcio, onde havia justamente a conversão, a iniciação, era feita a iniciação dos seres que estavam preparados para entrar nos grandes mistérios. Então, era uma morte figurada, que figurava 2 dias, levantando-se com o sol na terceira manhã. Então, há na Índia a vaca de ouro, pela qual tem que passar o candidato ao brahmanismo, se deseja ser um brahmane ou nascido pela segunda vez. Aliás, a vaca sempre foi, na antiguidade, um ser de enorme importância mística. A vaca era adorada como um ser, tanto que não se matava a vaca, não se prendia, nada, ela vivia solta, né? É claro que isso tem um sentido figurado, né? Tem um sentido cósmico, né? Porque a vaca dá o leite, isso, e ela tem, no ponto de vista humano, nós podemos ver que tem um sentido justamente da mãe cósmica, né? A mãe cósmica que alimenta todos os seres através do leite, mas o leite espiritual, né? Que faz a conversão de um ser humano num ser super-humano, né? Então, por isso que a vaca no brahmanismo, ela era respeitada e adorada, né? Entre os gregos, a Arga, em forma de meia-lua, era o tipo da rainha do céu, ou Diana ou a lua. Era a grande mãe das existências, como o sol era o pai. O sol, a lua e Mercúrio constituíram a primeira trindade egípcia personificada em Osíris, Ísis e Tote. Astorete é um símbolo impessoal da natureza, o barco da vida que leva os germes de tudo através do oceano sideral sem limites. A palavra arcano, oculto, deriva de arca, segredo. Então, veja bem, a palavra arcano, nós estamos estudando aqui justamente o simbolismo arcaico, o arcano das religiões do mundo. A palavra arcano provém justamente do termo arca. Arcano, arcano. Ora, arca, justamente, cita-se a Arca de Noé, está ligada com Agartha, que é o mundo interno, né? O mundo interno mais evoluído que nós temos, né? E justamente, então, o arcano, arca e agartha têm uma ligação muito profunda no seu entendimento, né? E significa a palavra segredo. A coluna e o círculo, que era para Pitágoras o número perfeito contínuo na tetractis pitagórica, converteu-se mais tarde em número completamente fálico para os judeus, para os quais Jeová é macho e fêmea. É preciso notar que o fundamento esotérico do sistema usado na construção da Grande Pirâmide, as medidas arquitetônicas empregadas no Templo de Salomão, na Arca de Noé e na Arca da Aliança são os mesmos. Vamos repetir? Templo de Salomão, Arca de Noé, Arca de Aliança, as medidas arquitetônicas, os padrões arquitetônicos são os mesmos. Nós vamos ver que nas construções antigas desses monumentos, e até no Egito, né? Aquelas colunas do Egito têm um significado matemático e profundo, cósmico. E isso, veja bem, analisando, aquelas colunas que existiam no Egito, existem hoje como na parte arqueológica, né? Foram copiadas pelos gregos. Os gregos adotaram colunas e foram copiadas pelos romanos. Isso. Aquelas colunas que os romanos faziam nos seus tempos, tinham uma origem justamente na Grécia e uma origem no Egito, né? Então, isso significa que isso não acontece por acaso. São conhecimentos que vêm do mundo superior e são plantados na Terra e são transferidos de civilização para civilização de maneira providencial, de maneira divina, né? Então, nenhuma deidade apresenta tanta variedade de etimologia como Yahó. Filão de Biblos o escreve em letras como Yevó.
Os samaritanos o pronunciavam Yabe, Yava, e os judeus Yahu. Moisés chamou Deus de Yahweh. Moisés, antes da sua iniciação por Jetro, nunca tinha conhecido a palavra Yahweh. Aliás, Moisés era um iniciado e, portanto, um asceta, um Nazar, e nunca pôde casar-se. O seu casamento com Séfora é uma alegoria com o resto. Zípora, a resplandecente, é uma das ciências ocultas personificadas dada por Jetro, o sacerdote iniciador de Midian a Moisés, seu discípulo egípcio. O poço onde se sentou Moisés em sua fuga do faraó simboliza o poço do conhecimento. Então, veja bem, tudo aquilo que a gente vê na Bíblia tem justamente, e nessas obras antiguíssimas, tem um sentido figurado, para que a gente possa entender justamente as coisas, facilitando o nosso entendimento. Porque nós temos uma profunda limitação de entendimento devido à nossa personalidade, que não está preparada ainda para entender essas coisas fundamentais do mundo cósmico, da lei justa, da lei cósmica justa e perfeita. Né? Então, Brahman, neutro, que confunde com tanta ligeireza com Brahma, masculino, é o chamado Kala-Hansa, ou cisne da eternidade. E o significado esotérico de Ahansa se expõe como eu sou ele, sendo Sohan igual a Sa, ele, e Ahan, eu, um anagrama, a permutação mística. Então, aí está conceitos muito importantes a respeito desse assunto, né, que nós estamos abordando, né? E nós vamos aqui, encerrando essa segunda parte, demos um avanço mais, justamente no estudo do simbolismo arcaico das religiões do mundo. É um assunto realmente difícil, não é fácil, né? Mas, se a gente for desvelando esses conhecimentos, a gente vai conseguindo entender paulatinamente as coisas. Agora, é importante entender como as coisas funcionam e se interrelacionam no processo evolutivo da humanidade. Nossa, professor, você falou tanta coisa, desde os rixes, né? Passando por um monte de coisa, pela roda. Muito interessante essa questão toda sobre a roda. O senhor falou também, falou sobre a vaca, e eu estou fazendo um trabalho sobre a mitologia nórdica, professor. O Departamento de Santana tem uma peça para estrear em setembro, depois eu aviso vocês. Sim. E a gente vai falar sobre a mitologia nórdica, que ela mistura... Que excelente! Eu até esqueci. Eu falei do Egito, falei da Índia, que existia essa conexão, né, entre o conhecimento da América, e eu me esqueci também de falar do conhecimento esotérico nórdico, que tem uma estreita relação com todo esse conhecimento profundo da ciência iniciática das idades. Né? E para eles, professor, a humanidade surgiu de uma vaca. É interessante de uma isso. Vaca, de uma vaca. Né? E a vaca é sagrada na Índia. Então, tudo isso tem uma ligação muito forte, né? Todas essas... Aliás, devemos dizer que o nome vacina vem de vaca, né? Vem de vaca, né? Ela foi desenvolvida na vaca. Olha só, a vacina, vacum, ela vem justamente da palavra vaca, porque a ciência desenvolveu inicialmente o estudo das vacinas, por isso que ele tem o nome de vacina, derivado de vaca. Olha a importância, né? É verdade. É muito importante isso. Né? É verdade. Eu vou ver aqui as perguntas. Você tem alguma consideração para fazer, Catira? Carlos, só um recadinho rápido para o pessoal que está aí ao vivo ou quem estiver assistindo depois. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, né? Curte o vídeo da transmissão. Para quem está vendo aqui ao vivo e para quem está vendo o vídeo assistindo, né, depois, deixa ali o joinha no vídeo. Isso ajuda o YouTube, aí, a plataforma, a enviar, né, mandar esse vídeo para mais pessoas. Se não for inscrito no canal, você deixa a inscrição aí aqui no nosso canal para ser avisado sempre que tiver alguma atividade nova, quando tiver alguma questão diferente no canal. E
lembrando que todo o conteúdo, né, que é transmitido, que é feito, que é aos sábados, às terças também, enfim, mas em especial aos sábados, que é ligado mais a essa parte teórica, estão aqui no canal. O professor sempre fala aí da iniciação, né, do projeto, das turmas, para aqueles que ainda não são, ainda não conhecem, né, a eubiose. Então, assim, muito do material que tem aqui no canal serve como base teórica, de muito fundamento, com bastante informação. Então, mesmo que você esteja aí fazendo plano, esteja pensando em começar uma turma online, presencial, em algum departamento, mesmo que seja lá no começo do próximo ano, você já pode verificar aqui no canal, já vai vendo. Muitas das informações aqui, embora elas sejam tópicos apenas, né? Você encontra muitas das informações que já vai te introduzindo nesse universo, tem muita informação. Hoje, por exemplo, o programa de 115, número 115. Então, você imagina a quantidade de material que tem aqui no canal, né? Inclusive, muito das informações que são publicadas aqui, né, que são colocadas aqui pelo professor, são acessadas aí, são estudadas, inclusive, pelo pessoal que já é, inclusive, aluno, que já é eubiota, inclusive de série interna, né? As pessoas aproveitam para fazer revisão de temas, introduzir novos assuntos, enfim, tem muita informação. Então, fica aí a dica. E, para finalizar, manda esse conteúdo, vai ali no botãozinho compartilhar e manda para um colega, um amigo, alguém que você conheça, né? Que você sabe que gosta desse tema, pode ser interessante para a pessoa. É isso. Vamos lá, Carlos. Eu quero apenas... o nosso irmão Catira deu uma observação muito importante. A pessoa só pode começar o primeiro grau na eubiose em janeiro do ano que vem. Mas não significa que ela não possa já começar a sua atividade de iniciação. A eubiose faz muitas palestras públicas, e geralmente as palestras públicas são publicadas na internet, pelo YouTube, né? Existem uma série de programas que podem ser assistidos, né? E existe também, a pessoa pode acessar pela internet a revista Dharana, que é uma revista dada pela internet, publicado pela... é uma revista online, no site da eubiose, eubiose.org. Exatamente. Eu tenho lá, tem um endereço... Aliás, é só entrar na internet e colocar Dharana, que evidentemente vai aparecer logo o site do conjunto dessas revistas que são publicadas, com artigos importantíssimos. Então, a pessoa não vai ficar esperando janeiro para começar, já pode começar já vai se entrosando, né, nesse conhecimento, né? Isso é muito importante. Exato. Muito bom, professor. Eu só queria comentar que a Abel Belmontes, ela fala: obrigado, professor, por compartilhar seus conhecimentos, e teria muitas perguntas, porém tenho aprendido muito na eubiose, que é preciso ter paciência e meditar sobre os conhecimentos recebidos. E ela continua: dá para sentir o amor que o senhor transmite e o conhecimento para nós. Mas conhecimento é isso, né, professor? Conhecimento não pode morrer com a gente, tem que ser compartilhado, né? Exatamente. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirmou, eu vou com as minhas palavras, eu vou dizer, eu podia ler aqui, mas eu vou falar com as minhas palavras. Ele disse o seguinte: é muito importante a pessoa procurar saber. É mais importante ainda que a pessoa procure esse conhecimento. E muito mais importante ainda que a pessoa transmita esse conhecimento para os outros. Isso é muito importante. Isso chama-se amor cósmico, né? Então, os grandes mestres, eles vêm nos ensinar, estão sempre ao nosso lado, né? Propiciando a evolução da humanidade e transmitir esses conhecimentos. Então, a questão não é guardar para si mesmo o conhecimento. A pessoa guarda, transforma a si mesmo e transmite para os irmãos. Uma coisa importante que eu sempre afirmo, é importantíssimo o processo evolutivo.
toda vez que um ser humano atinge um processo evolutivo, consegue um processo evolutivo, a humanidade evolui com ele. É verdade? Porque o nosso processo evolutivo é conjunto, né? Então, toda vez que um ser humano evolui um pouquinho, a humanidade evolui com ele. A humanidade, não só a humanidade, o universo. Não é só a humanidade. A nossa galáxia, o nosso sistema solar, a nossa galáxia e todas as galáxias que existem no universo. A gente, HPB fala que o nosso universo, HPB nos ensina o seguinte, quando ela fala universo, ela se refere ao sistema solar, porque é impossível a gente saber tudo agora de imediato. Já é difícil com o sistema solar, então o nosso universo é o sistema solar. Mas existe o universo como um todo, as outras galáxias, e tudo evolui de maneira conjunta. Então, todo o processo do indivíduo evolutivo, ele está colaborando com a evolução do universo como um todo. E nós não temos ainda a noção do que seja esse universo, nós, seres humanos. Mas a gente sabe que o universo é algo extraordinário, né, produzido pela mente, se é que a gente pode chamar de mente, né, do Criador, né, e tem um significado muito importante no conjunto da ciência iniciática e das idades. É muito bom. E o senhor falou sobre os rishis, né, professor? Os rishis são guias divinos, né? A própria divindade manda seres, né, iluminados para abrir o caminho para ajudar a humanidade no processo de evolução, né? E, inclusive, o Sodier Felipe, ele coloca, rishis foram pítris ou pítris foram rishis? Olha, isso é uma questão de nomenclatura, né? Aí a gente precisaria investigar. Pitris significa paz. Pitris, quando a gente fala pitris, significa paz. Né? Eu acredito que os pitris, eu preciso confirmar, que os pitris são superiores aos rishis. Vamos confirmar numa próxima reunião, né? Que os pitris têm uma conformidade, porque os pitris são os pais da humanidade. E os rishis são aqueles que... Com certeza é isso. Os pitris têm um processo evolutivo superior aos rishis. Os pitris são os pais da humanidade. Os pitris originaram todas as nossas civilizações, as nossas... a Lemúria, a Atlântida, são os pitris. Né? Os pitris participaram da evolução do nosso sistema solar, de planeta para planeta, né? E depois no transbordo lunar da Lua para a Terra, né? Os pitris. Então, os pitris, eu acredito de maneira bastante assim, abrangente que os pitris têm um significado superior aos rishis. Os rishis têm uma preponderância dentro do aspecto humano, né? Humano, terreno. Os pitris não, têm uma configuração cósmica no nosso universo, no sistema solar e assim por diante. É o que eu posso responder. Muito bom. O Guilherme Guazelli coloca, o acaso não existe, pois a lei é justa e perfeita. Exatamente, o acaso não existe. O acaso não existe. Aliás, se nós olharmos o universo de baixo para cima, a nossa consciência humana vê tudo de errado. Se a gente vê, hipoteticamente, de cima para baixo, está tudo certo. Quer dizer, olhando pela lei divina, a gente vê que está tudo certo, tudo se encaixa, nada acontece por acaso. Mas a nossa mente humana vê coisas erradas acontecendo, mas nada acontece de errado. Na verdade, é como nós já falamos, né? A gente não entende ainda o que é o bem e o mal. Olha uma coisa importante, a humanidade, como um todo, não entende ainda o que significa o bem e o mal. Na verdade, o bem e o mal não são coisas opostas, são coisas complementares. Então, tudo que acontece no planeta Terra, a gente chama de bem ou mal. Mas, na verdade, é o necessário. É o necessário. É isso. Então, por mais incrível que pareça, quando o indivíduo faz o mal para outra pessoa, ele está sendo um cobrador kármico. Então, no fundo, ele faz o mal, ele vai pagar por isso, vai responder pelo mal. Mas ele faz isso porque a lei permitiu que ele faça aquilo para a evolução daquele que recebe esse ataque, né, desse ser. É claro que a pessoa recebe um ataque de um ser, de outro ser, maligno, isso não acontece por acaso. A lei permite através da lei do karma, né? Permite através da lei do karma.
Então, o processo todo é esse, não é o bem e o mal, mas sim o necessário. É muito difícil a gente entender isso com a nossa personalidade, mas é a verdade universal. Muito bom, professor. A Maria Cláudia Oliveira, ela coloca: a cruz sagrada seja a minha luz. Ótimo, exatamente. A cruz sagrada seja a minha luz. Isso é muito importante. Significa que, através da experiência humana, que é justamente a rosa pregada na cruz, é que ocorre o processo evolutivo. Né? Então, é necessário que essa rosa se desprenda dessa cruz e atinja seu conhecimento superior. Né? Na verdade, a cruz é o quaternário. Né? Olha, a cruz é o quaternário. Isso. E evoluindo, ela passa para uma quinta coisa, sexta coisa, ou coisa. A gente fala coisa, mas é quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. É por isso que hoje fala-se abertamente na internet. Eu nunca vi falar tanto, de alguns anos para cá, 2, 3 anos para cá, está se falando muito que a Terra está passando para a quinta dimensão. E é verdade. Então, a Terra, na verdade, está se desprendendo da cruz do quaternário para entrar na quinta dimensão. Eu vou repetir. Está se livrando da cruz do quaternário da quarta dimensão, né? E migrando para a quinta dimensão. Agora, somente aqueles que estiverem preparados farão esse caminho. Os que não estiverem preparados vão ter que recomeçar em outro ponto do universo a sua evolução, recomeçar, né? Repetir, é como se fala na escola, repetir de ano, né? Recomeçar, mas todos têm a oportunidade. Ninguém é esquecido pela lei cósmica eterna, né? Isso chama-se a misericórdia divina, que age através do amor e do perdão. Muito bom, professor. O Guazelli, ele coloca uns comentários, vamos ver se o senhor consegue entender. Hoje Jesus diria, sou o 0 ou sou 1? Né? Ele coloca, bato e rebato o que Jesus diz. No final dos tempos, ele quer que nos conhecemos o agora. Exatamente. Esse conhecimento, essa direção que nós estamos caminhando para a quinta dimensão, ela vai nos desligando da questão do tempo, não é verdade? À medida que a consciência humana evolui, ela vai se desligando do tempo. Como o Siddhartha Gautama falou, né, ensinou, né, que não existe o tempo, é o aqui e agora. É o aqui e agora. E tanto que nós falamos já repetidamente, né, quando o nosso mestre diz que a nova civilização vai começar no ano 3005, a pessoa pode pensar assim, daqui a 1000 anos. Não, isso é maia, é uma ilusão, é maia. Então, a pessoa diz assim, o que eu posso fazer agora se isso vai acontecer há 1000 anos? Pode fazer tudo e deve fazer. Então, o processo é agora. Para o atingimento da condição de uma nova civilização no ano 3005, de 2005, que foi o início da Era de Maitreya, até 2005, é necessário que a humanidade haja agora, nesse instante. Tudo é agora. Nada existe para o futuro. Né? É claro que Jesus falava dessa maneira metafórica para que o ser humano entendesse. Ele falava em fim dos tempos, né? E assim por diante, né? Porque era a tônica do ciclo. Né? Mas é claro que, se nós estendermos essa questão, veremos que não é o fim dos tempos simplesmente, mas de uma forma mais profunda, desvelando esse conhecimento, é a mudança dos tempos. Nós estamos num processo de mudança dos tempos. A roda, não falamos da roda? Existe uma roda girando no nosso tempo do quaternário e nós estamos passando para outra roda, justamente na quinta dimensão. Depois vamos passar para outra roda da sexta dimensão e assim por diante. Então, vamos rodando e vamos nos adiantando na nossa capacidade de entender o universo. Então nosso irmão Guazelli dizemos o seguinte, o mestre Jesus, ele se dizia 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Por quê? O 0, porque ele dizia que não era ele que fazia as coisas, mas ele dizia, eu sou o 1, porque eu e o Pai somos 1. Veja importante, né? Então, o 0 é igual a 1. Eu e meu Pai somos 1. Né? Então, isso é muito importante o entendimento de Jesus, o Cristo. Muito bom. Professor, eu vou dar os recados, aí o senhor, se tiver mais uma pergunta, depois eu passo, né? Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Então, toda terça-feira aqui no canal
Conexão 3005, temos a nossa roda de conversa, que será agora dia 23 de julho de 2024, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40. E o tema da conversa da nossa roda de conversa será Conversa Iniciática 3, Sabedoria Iniciática das Idades. Então, o pessoal do Conexão 3005, o professor Walter Teixeira de Andrade, o Carlos Antônio do Nascimento, eu, né, a Daniela Troncoso, Gilberto Catire, Eduardo Nunes, vão estar reunidos nessa roda de conversa para poder falar sobre renovação social, IA, que é inteligência artificial, novas gerações, geopolítica, meio ambiente, conexão cultural, organização em redes, transformação social, expansão da consciência, leveza e sutilização, tradição e inovação, e acesso ao conhecimento. Então, são temas atuais que a gente vai abordar de uma maneira iniciática, vai ser muito legal, muito interessante, e eu conto com a participação de todos vocês. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? O Espaço Shakti Nova Era fica lá em São Lourenço, é o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, sul de Minas, faça uma visita, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. Para mais informações, aí tem o telefone WhatsApp, que é o prefixo de São Lourenço, 35, e o número é 99756-6874. E também o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Deixa eu ver aqui, eles também estão... Esse daqui, eles também estão promovendo, né, uma série de atendimentos e cursos em Reiki 1 e 2, online ou presencial. Venha para a egrégora reikiana da Serra da Cantareira. Então, aquele número que eu passei para vocês, vocês podem estar ligando e verificando sobre esse assunto, Reiki nível 1 e 2, que está tendo lá na Shakti. Aqui também nos dias 3 de agosto a 12 de outubro, todo sábado, né? E depois no domingo, 8 de dezembro, a Shakti Nova Era vai fazer o Programa de Desenvolvimento Humano, né? Que eles designaram como Farol, né? Então, a facilitadora será a Gil Tomé, e os horários das 9 às 18, o local é o Shakti Nova Era, lá em São Lourenço, e também pode ser online pelo Google Meet, tá? Então, quem tiver interesse, tá? É só fazer contato com o Shakti, com o telefone que a gente já passou, e também obter informação sobre esse programa de desenvolvimento humano. Começa dia 3 de agosto. Deixa eu ver esse daqui também, dia 27 de julho, sábado que vem. Então, tem uma programação no Shakti Nova Era, né? Shakti Natureza, né? A programação está aí, começa às 8h30, com recepção e registro dos participantes. Das 9 às 10 tem a palestra sobre as leis da natureza, seus reinos e analogias, com Cláudio Varani. Das 10 às 11, palestra, o papel da natureza na humanidade e o caminho para a saúde integral, com a Aglair Ruivo, e depois tem o almoço, retorna às 13h30, né? Das 14 às 15 horas, a palestra Evolução Humana e Planetária, com Antônio Carlos Aragão. Das 15 às 16h30, Constelação com os Elementos da Natureza, com Gil Tomé. E às 16h30, roda de conversa com a participação de Liz Helena Jefferson de Souza e os palestrantes. Então, o local vai ser a Shakti Nova Era, né? Lá em São Lourenço, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Então, todos têm aí o telefone e o endereço no Instagram para pegar informações. Isso daqui é o primeiro encontro da egrégora reikiana na Serra da Cantareira, que será no dia 17 de agosto de 2024, às 15 horas, Praça Brasil, lá no centro, né, de São Lourenço.
Então, venha celebrar o Dia Internacional do Reiki em São Lourenço, Minas Gerais, tá? Então, vai ter a apresentação de coral, né? De coral por amor, aplicações gratuitas de Reiki. Um grande abraço no Lago Central, lá de São Lourenço, do Parque das Águas, né? Então, quem quiser informação é só entrar em contato com a Shakti e pegar informação sobre o primeiro encontro da egrégora reikiana da Serra da Cantareira, e que vai ser celebrado no Dia Internacional do Reiki, 17 de agosto de 2024. E essa é a nossa roda de conversa, e os recados estão dados, era isso, professor. Deixa eu ver se tem mais perguntas, mais comentários. O pessoal... Carlos, roda de conversa, hein? Roda de conversa, hein? Já vimos hoje a importância dessa palavra roda, hein? Roda de conversa. É interessante, né, professor, que na Europa e Ásia, a roda foi usada como movimento de carro, de transporte, né? E aqui na América realmente era um símbolo sagrado. Interessante. Não, os incas, os astecas, os maias e os peles vermelhas não usavam roda. Isso. Não existia roda, carruagem, carroça, não tinha, eles arrastavam as coisas. Então, professor, o pessoal agradecendo a apresentação, o trabalho, o pessoal lá do Sul, a Terezinha Tuarte, lá do Rio Grande do Sul, e o pessoal agradecendo. E eu acho que não tem mais perguntas. O senhor quer fazer as suas considerações finais, professor? Bom, eu acho que nós abordamos aqui assuntos muito importantes a respeito de termos assim que às vezes a gente não, no conhecimento vulgar a gente não dá importância, como roda, rosário, etc. Mas tudo isso fica configurado num panorama cósmico projetado na Terra, né? Nada acontece por acaso. São figurações que nós temos no planeta Terra, mas que têm ligação com arquétipos, com fundamentos universais. É o que eu queria falar. E é muito bom isso que o senhor trouxe sobre Rosário, né, professor? Eu realmente não sabia que Rosário era uma coisa que estava ligada, inclusive, com a Índia antiga, né? Com todo não, é muito antiga. Rosário existia no Egito, Japão, Ceilão, Índia. Não é só uma... O Rosário não é uma coisa usada aqui pelo católico, não. É usado em várias civilizações. Muito profundo. É muito legal, né? Toda essa parte filosófica e cultural, como ela se integra de maneira que se encaixa muito bem. É que nem o senhor falou, tudo tem a origem lá da Atlântida, né, professor? Exato. Então, pessoal, era isso. Eu aguardo vocês terça-feira na nossa roda de conversa. Esse trio que está aqui vai estar participando também, e a Daniela Troncoso e o Eduardo Nunes. O tema é atual e a gente vai abordar de maneira iniciática. Pode falar. É um assunto muito extenso, né? Muito extenso. Muito extenso. Se a gente não conseguir concluir, depois a gente marca uma... Pode marcar uma outra oportunidade para dar continuidade. É verdade. Não, pessoal, uma roda só não vai ser suficiente. Tem várias rodas para completar o assunto. Exatamente. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos, tá? Obrigado aí pela participação, pela interação, e obrigado ao professor, né, que nos passa tanto conhecimento, e contamos com vocês no próximo encontro, no próximo sábado e terça-feira, a roda de conversa. Tudo de bom, bom final de sábado, bom domingo e até terça-feira. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Bom restante de sábado para quem fica por aí, para quem vai sair, para quem vai se divertir. Bom domingo, né? E obrigado a todos aí pela audiência. Compartilhe aí o conteúdo, né? Deixa aqui mais um aviso novamente. E nos vemos aqui na terça-feira, como o Carlos antecipou, o trio aqui estará presente na terça-feira e teremos os demais integrantes da equipe aí para a gente bater esse papo da atualidade, né, aqui no canal. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos Gilberto Catira, Carlos Nascimento.
Boa noite a todos aqueles que estiveram aqui nesse processo, no nosso programa de hoje. E estamos combinados, né? Dia 23, terça-feira, roda de conversa, e dia 27, novamente aqui, para continuar o programa número 116. Muito obrigado a todos. Né? 116, exatamente. 116. Muito obrigado a todos. Né? Luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus. Boa noite.